Podcast Irmãos. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 116 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana, que precisou passar uma noite comigo depois que se casou. Foi a pior de todas. Eu vou editar. Eu sou a Adriana e eu tô aqui com o Marcelo, que tem a primeira letra igual o nome do tio da Esther. Nossa, essa foi muito melhor, hein? Superou do Paulinho. Eu sou o Marcelo e eu estou aqui com a Nara, que é a minha estrela. Por que estrela? Esther é estrela, significa estrela. Eu sou a Nara, estou com o Cristiano, que eu não conheço pessoalmente, mas o Marcelo me falou que ele é muito parecido com o Rei Açoeiro. Que ele é bem barbudo. Eu sou o Cristiano e Letícia, me joga na sala do trono e me chama de teu açoeiro. Boa. Então, eu sou a Letícia e eu tô aqui com a Sara e eu acho que ela tá na história errada. Bom, eu sou a Sara, tô na história errada e também tô com o Paulinho, que morde e cai. Nossa! Pegaram? Muito bem, estamos todos aqui, muitas mulheres no nosso meio, para nós falarmos desse Dia Internacional da Mulher. Olha que coisa especial. Nós vamos continuar aquela série em que nós contamos as histórias de personagens bíblicos. Elas estão aqui para cumprir a cota. Assim como Esther e Ruth estão cumprindo a cota na Bíblia, elas estão cumprindo a cota aqui. Pois é. E as mulheres estão aqui, assim, só pra encher linguiça mesmo, né? Não vão apitar muito, porque quem manda aqui são os homens, né? Claro, desde a eternidade sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Nós vamos contar a história de Esther. Mas da versão masculina, né? Claro, na versão masculina. Ah, não! Hoje é o Dia Internacional das Mulheres e a gente merece um programa só pra gente, né? É verdade É o mesmo. Dia Internacional da Ah, elas Mulher. pensam que mandam alguma coisa. Ah, então vaza. Não, peraí. Não, deixa eu ficar. E é o poder das mulheres. Porque quem manda e quem sempre mandou foram as mulheres. Claro, por que Adão comeu fruto? Por causa de Eva. O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? E a cabeça sempre vira pra onde o pescoço vai. Ah, como dizia a vovó, né? Minha vovó dizia isso também. A minha não dizia não, aprendi da avó de alguém. Nós vamos contar a história da Rainha Esther conforme nós achamos melhor. Bom, vamos lá, pessoas. Rainha Esther. Quem foi Esther? Só que assim, a Sara já é meio contra algumas coisas, a Nara é contra outras coisas. E eu gostaria assim de que todos vocês que estão nos ouvindo, para que acompanhassem depois na Bíblia e você vê a sua interpretação. Não quero escandalizar ninguém aqui, não. Não quero escandalizar ninguém. Bom, o livro é sobre a história de Esther, mas a gente vai comexar contando a história de um tal de Rei Xerxes. Ou Açoeiro, né? Ou Açoeiro. Na minha Bíblia tá escrito Ou Açoeiro. aquele bode velho bêbado, né? Ai, meu Deus, que horror. Não, deixa eu falar logo. Primeiro que as pessoas ficam romanceando a história de Esther, achando que é tudo lindo, quase que ela vira uma princesa da Disney, né? Ai, que lindo, nossa, ela foi pega do povo dela e aí ela virou a rainha, que coisa maravilhosa. Não é nada maravilhoso, tadinha, a bichinha tava lá na casa dela, o Açoeiro estava bêbado. Não, mas eu tenho minha... Quando chegar na hora da escolha da Esther, eu vou dar minha versão sobre isso também. Eu também tenho, mas eu não posso falar qual é a minha versão. O Paulinho vai cortar mesmo, né? Bom, mas assim, o Açoeiro era um rei que ele reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, né? Então tava lá o rei Açoeiro reinando de boa, e ele era casado com a rainha Vasti. Isso. E o rei, ele gostava demais de dar festa, né? 128 dias de festa, né? Gente, pense num rei que dá 128 dias de festa. E não é copinho plástico descartável, Pra não. esnobar, né? Pra esnobar. Copo de ouro, né? Pra mostrar a riqueza que ele tinha. Não, ele Ostentar, olha, né? E os copos eram diferentes um dos outros. Era copo de ouros, havia muito vinho real. Olha só que chique. Não era igual nós, né? Que às vezes se oferece só cachorro quente, copo descartável. Esse rei era muito chique. E aí ele fez uma festinha lá, particularzinha. E a Vasti, a esposa dele, também deu um banquete
quente pras mulheres, na Não é casa boba nem real. nada, né? Fez aquela reunião, gente, vamos fofocar, meu marido tá impossível, ele lava a louça, mas deixa em cima da pia molhada. Não aguenta essa meia fedida dele. Faz uma festinha só com os amigos dele, também vou fazer com as minhas amigas. Lógico, lógico. Joga aquela toalha molhada no chão, assim, não tem condições. Nossa, deve ter contado muitas coisas dele, né? Deve ter sido uma festa chata, então, né? Porque ficar falando mal de homem em festa é muito chato. Não, acho que elas estavam vida. falando do Johnny Depp na época. Aliás, vamos mudar, gente, aproveitando que estamos no programa. Mudar o tema. Pra que falar de Açoeiro, né? Por falar em Johnny Depp, quando vocês leram Cherche, vocês não lembravam do Rodrigo Santoro, gente? Vinha na minha cabeça toda vez ele, assim, no 300. Não, ele tá muito gay naquele filme. Esse cara ele parece Ai, gente, mas o Rodrigo Santoro até fazendo papel de gay, viu? Nossa, até em Carandiru ele tava bonito. Não encaro, não. Nem ele, nem o Açoeiro. Olha só como é que tá na minha Bíblia. E ao 7º dia da festa lá, né? É porque ele deu 2 festas, na verdade. Uma festa que durou 128 dias e aí ele deu uma outra festa. E nessa outra festa, quando tava no 7º dia, olha só. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho... Nossa. Bêbado. Ele tava no estado que não era álcool no sangue, era sangue no álcool. Gente, 7 dias tomando vinho. Olha... Tive o bafo que tava esse indivíduo, né? Pense numa pessoa que toma porre de vinho. E aí, o que ele resolve fazer, Sara? Ele resolve expor a esposa dele junto com a coroa. Na verdade, ele queria mostrar a coroa. É igual aquelas mulheres que ficam mostrando o carro. O cara tá lá pra o carro, fica a mulher fazendo assim com a mão pra lá, com a perna pra um lado, pro outro. Ele queria fazer isso com a Rainha Vashti, coitada. Porque a Rainha Vashti era muito bonita, né? Devia ser linda, né? É, diz que ela era bonita, né? Aí eu tava falando de Johnny Depp, assistindo TV a cabo, ela falou, não vou não. Não tô afim. E ele queria mostrar a Rainha Vashti toda bonita no traje real, com a coroa real. Era mostrar mesmo, né? E aí ela falou, não vou, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E o rei ficou o quê? O rei ficou muito bravo. Acendeu-se nele a sua ira, olha só. Pense na pessoa que ficou brava. Então, coitada, mas eu acho que ela devia estar indisposta, devia estar... Eu vi um comentário aqui na Bíblia da Mulher, que eu acho que ela devia estar até grávida, né? Por isso que ela não quis ir. Então a gente tem que, né, pensar no porquê ela não quis ir, né? Eu acho que eu também não iria, né? Penso que os caras estavam lá, fazia dias numa farra, daí Todos chega lá bêbados, né? Você vai lá mostrar a sua figura na linda, né, coroa. Eu também não iria. Pois Eu também não iria, não. E assim, se ele tivesse chegado nela, ô Vashti, você é tão linda, meu amor, vamos lá, junto com o pessoal e tal, né? Eu até queria, mas mandou chamar outra pessoa, né? Um eunuco ainda por cima. Ah, gente, é muita falta de respeito, hein? Você sabe por que eles... É só os eunucos que ficam perto, né? O Açoeiro tinha que ser eunuco também, que aí não faz essa palhaçada toda. Tá bom. Tá aí, pronto. E sabe como é que homem... Gente, homem, quando quer escutar conselho de outro homem, é pior que mulher, viu? Com orgulho ferido ainda, né? É verdade. Aí ele pega e pergunta aos sábios o que né? O que devia fazer com essa história aí. Podia fazer com essa, né, atitude da esposa dele. Pois é. E a fala dos sábios é a pior, né? Porque ela deixa de ser a rainha porque as outras vão querer também não obedecer mais aos seus maridos, né? Isso era por quê? Porque esses homens, devia ser tudo um bando de banana. Chegava em casa, jogava um pano de prato na cara dele e falava, vai lá lavar a louça. Ele ia. Aí eles falaram, gente, vamos fazer aqui uma reunião rapidamente. Por isso que eles eram sábios. Não, ainda ficaram assim, gente, se a Rainha Vashti falou que não vai na presença do rei, poderoso rei Açoeiro, imagina a gente que é príncipe, as nossas mulheres vão se revoltar contra a gente, também vão desonrar a gente, não vão querer aparecer na nossa frente. Elas vão se rebelar, né? Então, rei, eu acho melhor você depor, né? Deposta é de depor, né? É melhor você tirar a Rainha Vashti, ela não vai virar mais a Rainha Vashti e ela não vai entrar nunca mais na sua presença. E o reino dela vai ser pra outra mulher. Aí pronto. Não, e ele ainda teve que escrever isso na lei dos persas e de todo mundo, pra todas as mulheres ficarem sabendo e ficarem com medo, né? Ela seria o exemplo, né? Ela seria exemplo de que não se desobedece um homem, né? Assim, e todas as mulheres iriam honrar os seus maridos, desde o maior até o menor. A gente para pra pensar, é muito injusto, né? O que aconteceu. Mas é que tudo isso precisava acontecer
pra Esther entrar na história, né? Se isso não acontecesse, Esther não entraria na história. Mas você vê, que é injusto, né? É que é nossa visão. É a nossa cultura, né, também. É, né? A cultura a nossa visão dessa nossa, né, nosso tempo, a gente olha pra trás e vê que, né, a gente não pode olhar com os nossos olhos. Nossa, você tem que olhar com da época deles, né? Não, mas você vê que desde aquela época a honra do homem, o respeito dele, se era ferido, nossa, eles viravam um bicho, né? É. E aí o que acontece? A rainha Vashti não era mais rainha. Aí passou tudo isso. O rei foi deixando de ficar mais bravo, o furor dele foi se apaziguando. E teve um dia que ele lembrou dessa história da Vashti e tal. Deve que ele tava meio que murchinho, né? Sabe o que foi dele? Ele olhou pro lado, eunuco de um lado, eunuco do outro. Cansei dessa vida. O que fazer? E aí os Aí pegou os eunucos... conselhos, né? Com os mancebos. Não, eles devem... Os mancebos devem ter ficado meio com medo, né? Gente, vamos buscar, tipo, vamos nossa, buscar tô aqui moça... perigando, situação periclitante. Vamos buscar a moça virgem e bonita aqui pro rei, por favor, né? E aí, o que fizeram? Colocaram um mandato oficial em todas as províncias do reino para que se ajuntasse várias moças virgens e formosas. Engraçado querer virgem, né? Sempre foi assim, Podiam, né? Exatamente. Os homens podem escolher do bom e do melhor, né? A mulher tem que ficar com a carcaça. Esse conceito. Os velhos babões. Que horror. Então, mas assim, eu acredito também que elas não iam de livre, espontânea vontade, né? Acho que elas eram tiradas à força de casa, contra a vontade dos pais. Porque assim, o reino dele era muito grande, então devia ter mulher de vários tipos diferentes. Era tipo um Miss Universo, né? Não, eu acredito que é muito mais fácil elas quererem do que elas não quererem. Eu fiquei na dúvida também. O rei era muito rico, muito rico. Pense no rei que dá uma festona daquela e serve copo de ouro, Não, peraí. Pense agora no que estão pensando sobre as mulheres. Não, mas tem sempre muita acha que mulher mulher que é o cara com dinheiro assim. Exatamente. Não, mas tem muita mulher que é interesseira, que é uma vida boa. Imagine uma sabe? moça que é lá da Etiópia, cultura totalmente diferente, nunca mais vai ver os pais. Mas eu não sei se todas. Mas era um rei. Eu Gente, acho é que mulher do Sem querer. rei. Não, mas olha só, aceito. elas têm que concorrer com mulher do mundo todo, quer dizer, do mundo conhecido deles, do mundo que ele dominava. Imagina. Eu acredito que a maioria ali tava brigando a tapa pra ver quem queria ir pro rei. Nem acho. Teve mulher querendo fazer retoque no nariz, arrumar uma sobrancelha. Agora que eu vou virar rainha. Opa, vou virar esse jogo pra frente. E aí pronto. Aí as mulheres lá foram, todo mundo lá pra casa do rei. E assim, não era só, opa, cheguei, sou virgem, bonita, posso ir pra presença do rei. Não, tem toda uma preparação, né? Então, mas eu acho assim, primeiro ele convocou as moças virgens, mas não falou que era pra ser rainha. Ele chamou as moças virgens, mas pra fazer parte do harém dele, pra fazer parte lá do... Não, mas ele não ia usufruir do harém. Não, ele usufruiu do harém. Usufruiu. Não, ele escolhia uma que ia de noite e voltava de dia, Não, né? então, mas ele ele fazer o quê? Jogar usufruiu... com cartas? Jogava a noite inteira. Mas ele usufruiu do harém com a intenção de fazer uma rainha, né? Mas tinha essa intenção, mas ele acho que não falou, não foi anunciado isso pra população. A população era só de viver, mas mesmo assim, Nara, porque assim, pense as moças lá que humilde, tava vivendo lá com a sua vidinha, e aí de repente vai morar no palácio do rei, vai poder pedir o que quiser. Você não sair de dentro ali do harém do rei, você tinha que ficar ali presa. Não, mas elas podiam pedir o que quiser, podiam usar o que quiser. Mas Tanto que fala que... eu não sei lá. Pra mim era uma prostituta. Paulinho vai ouvir isso, vai começar a comprar Mega Sena e investir na bolsa, então você... Não, eu tô falando assim, que eu acredito que tinha muita mulher que queria estar lá, sabe? Eu também acho que a maioria se mataria pra estar Eu lá. acredito também que tinha muita mulher que não queria estar lá. Eu sou mais da que não queria estar do que queria estar. Eu tenho. Bom, eu não queria estar, que fique claro. Será que tinha tanta piriguete assim, gente? Bom, então, daí, o que o pessoal lá falou, né? Tava aquelas mulheradas lá, toda bonita, todas virgenzinhas. E ele falou assim, ó, agora vocês vão se preparar durante 1 ano pra poder passar pra ir pra presença do rei, né? Agora e aí você eles viu que ficaram... elas eram
bonitas, né? Imagina se elas fossem feias. Gente, elas se arrumaram 6 meses com óleo de mirra e mais 6 meses com especiarias e com as coisas para as purificações das mulheres. Depois era só colocar no forno, esperar o pino levantar que tava pronto pra sua ceia de Natal. Eu acho que essa parte do pino levantar o Paulinho vai cortar. Olha, mas eu juro que eu não falei intenção maligna, gente. Afinal de contas, quem faz isso é o açoeiro, né? Aí fala assim: desta maneira vinha a moça ao rei e dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres, a casa do rei. Então olha só, ela podia pedir o que fosse. E aí ela entrava à tarde e saía de manhã. Só que daí tinham 2 casas das mulheres. Era a casa da mulher número 1 e a casa das mulheres número 2. Sim. Tipo de cana. A casa das mulheres número 1 era aquelas que ainda não tinham passado pelo rei. E a número 2 são aquelas que já tinham passado pelo rei. Imagina a fofoca, né? Eu acho que as mulheres estavam se disputando a tapa. Eu quero ir primeiro, eu quero ir. Imagina quantas mulheres tinham na casa número 2, né? Gente, o rei tinha que ter uma disposição lascada, né? Aqui não fala um dia sim, um dia não. Fala todo dia. Minha filha, mas você imagina... Olha só, coloca aí a situação inversa. Ó, e ela entrava à tarde na casa e saía de manhã. Eu acho que eles jogavam cartas mesmo. Então o rei... Será que ele ficava entrevistando, perguntando? Eu queria saber só da beleza. Mas fala que é todo dia. Isso aí da sua experiência anterior, quantos meses você ficou mesmo naquela empresa? Me empresta sua CTPS, minha filha. Você tá diferente? Será que tem nome mas no olha só, elas eram bonitas. O rei não tinha mais nada pra fazer, minha filha. Isso é verdade. A Letícia tem razão. Não fala que é todo dia. Não fala que assim, é todo dia. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de sagaz camareiro do rei. E não tornava mais ao rei. Só se o rei chamasse pelo nome. Olha só, hein? Um monte de Você acha que ele ia lembrar do nome de alguém, gente? Então, só se ele lembrasse do nome é porque a coisa foi boa, né? Daí que ela poderia voltar. Daí fala assim: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, ou Mordecai, né? Que algumas bíblias falam tadinha, Mordecai. ela não tinha nem pai nem mãe, mas era bonita. E ficou vivendo com o tio dela. É primo, Então, né? Primo dela. Primo dela. Aliás, o primo dela, né, se fosse como é hoje em dia em cidade do interior, né, sabe que primo tem sempre aquela coisa assim, né, ele devia estar muito enciumado. Gente, não era tio, não? Tem certeza? Tio, Não, é primo. É primo. Nossa, Ela é eu falei filha do tio dele. É filha do tio. É verdade, tá certo. E a Esther devia ser, tipo, Miss Simpatia, assim, né? Porque todo mundo gostava dela, né? Ela alcançava graça aos olhos de todos. Tinha carisma, né? Devia ter um sorrisinho legal, uma conversinha mole. Eu acho que ela tinha a qualidade que na época era super, né? Porque você lendo ali, ela é obediente. Você vê a história dela, extremamente submissa e obediente. Então, para aquela época, um homem sempre achava ela legal. Eu acho. Gente, eu não quero nem dizer, então, o que o rei pediu pra ela, né? Eu estou aqui pensando barbaridade. Que horror, gente. Por isso que ele lembrou do nome da Esther. Não, mas assim, eu volto a falar. Eu acredito. De todas as virgens, ela que foi a que mais agradou, né? Então... Caramba, nossa, Esther, você nem parecia, menina. Não, segundo o nosso amigo Libério, no outro podcast, ele falou que ela não só fez, como fez direitinho. Nossa. Pra ele lembrar do nome dela, olha só, algum diferencial ela tinha, minha gente. Não era só um sorriso bonito. Então, aí fala que o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e colocou a coroa real na sua cabeça. E a fez rainha em lugar de Vasti. Olha só que legal, né? Então já gostou. Acho que ele nem fez test drive nas outras, né? Acho que não. Até chegar na Esther, eu acho que fez, hein? Não, até chegar na Esther, mas acho que depois da Esther... Eu tenho uma teoria que eu acho que ele tava de saco cheio. Porque você pensa eu também todo acho, dia você pegar a mulher virgem, imagine, choradeira, aquela coisa toda. Eu acho que ele falou assim, chega. Pois Agora vai essa mesma, essa bonita. Próxima que aparecer. É verdade. Não, e assim, e o mais interessante é que aqui a Esther, ela é judia, né? Ela é do povo judeu. E ela não podia falar, né? E ela não falou. Quieta. Então, e aí, ó, Nara, aquela sua teoria de que as mulheres eram arrastadas pra lá e tal. O Mordecai, pelo que eu li aqui, tô entendendo a Bíblia, ele conversou e falou pra ela ir.
Não foi arrastado. Não, sim, o caso dela, eu acredito que sim. Não, de que ele viu que era uma oportunidade mesmo, sabe? Sim, no caso como dela, que eles sim. eram, eles gente, tinham não sido sei, cativos. eles podiam e dar tal. ameaça de morte, tipo, quem a gente encontrar depois vai matar. Eu acho também, tipo, ele vinha uma moça bonita, vai pro rei, assim, não tem de não querer ir, porque senão eles matavam, eu também acho que era bem assim. Até porque eles eram cativos, né? Não era uma coisa assim, eu tô aqui porque eu quero. Não, mas quem era cativo era o povo, os judeus. Não, os outros províncias também. Todas as outras províncias também, Dri. Todo mundo, ele tava sobre as ordens do Assuero, aí o pegador. O pegador? Pegador do Oriente. Imagine você, sei lá, você querer ir pra uma terra do inimigo, pra uma cultura totalmente diferente. Eu não sei. E eu vou te falar, esse Assuero era meio burro, né? Porque ela devia ter um sotaque diferente, né? Ele não percebeu? Não, mas ela desde pequenininha foi criada. Bom, daí o que acontece? A Esther, ela nunca divulgou que ela era judia. Eu acho que ela comia até carne de porco, tudo, né? Isso que eu tava pensando agora. Porque senão eles iam descobrir, né? Acho que ela isso é adorava verdade. os mesmos deuses, né? Não, acho que não. Acho que é questão de adorar. Eu acho que sim, gente. Porque senão iam descobrir que ela era judia. Eram muitos povos diferentes, né? Acho que não tinha como se identificar por uma coisa só, por um deus, alguma coisa assim, porque eram muitos povos. Isso é verdade, é uma mistura, né? Era um absurdo. Ele dominou praticamente toda ele detonou o Oriente mesmo. inteiro. Ele era muitos povos, muitas línguas, Então, né? Imagine que loucura que era aquilo. Cada um falando uma língua, cada um com uma cultura, tinha negro, tinha olho mais puxado, né? Não, tinha de tudo. Indiano, E aí a Esther nunca falou que ela era judia. Nunca falou que ela era judia. Escondeu. Aí agora em nossa história aparece quem? Amã. Olha, Sara, eu acho que eu detesto mais o Amã do que o Assuero, viu? Se eu pudesse, tivesse um personagem bíblico que eu pudesse exterminar, seria o Assuero. Entre a minha lista, Assuero, Salomão e Davi. Davi? A Davi usou uma mulher de cobertor, né? Mas a gente vai chegar nele ainda. Outra história a gente conta de Davi. Essa história de mulher cobertor não me desce, não dá. O Assuero tinha um monte de gente que babava ovo dele, né? Fala sério. Também rico desse jeito. Rico, pensa. Nossa, um monte de gente puxando o saco dele. Devia ter um monte. Mas dentre os puxa-saco tinha um que era insuportável, que era o Amã. Nossa, o Amã, ele que ficava perto e conversando, e bajulando o rei. E o rei até que gostava dele, né? Né? Eu só não sei porque ele não entrou no lugar da Vasti, não devia dar coroa. Porque, primeiro que ele não era virgem, também não devia ser formoso, né? Bom, então, e aí o rei, esse Amã, ele queria ser rei, ele queria ser honrado, todo chicoso. E o Mardoqueu, ele ficava ali perto do palácio, porque ele queria ter notícia da Esther, saber como é que a Esther tava e tal. E um dia esse Amã falou assim, que ele queria ser honrado igual o rei. Queria que todo mundo se inclinava, se prostrava na frente dele. E aí o Mardoqueu, ele casquetou, ele, não vou, não é um deus nem nada pra eu adorar. E aí as pessoas viram que ele não se prostrava na frente do Amã. Na verdade, eu tava lendo aqui na Bíblia, onde Deus fala aqui nos comentários, a minha tia fala que é onde Deus fala. Não fala, só nessa parte. Nos comentários. Que, assim, Amã, ele era descendente de Agag, que ele era o rei dos Amalequitas. E a gente sabe que os Amalequitas eram os inimigos número 1 do povo de Israel. E Agag, ele foi aquele rei lá atrás na história de Saul, que Deus mandou, quando Deus mandou exterminar os Amalequitas, e Saul não exterminou Agag. E por isso Deus falou que não reconhecia mais Saul como rei, e daí Samuel teve que matar esse rei Agag. Então, essa birra de Amã com o Mordecai, né, o Mardoque aí. Mardoqueu, engraçado por causa disso, entendeu? As origens, por causa das origens. Então, como ele era amalequita e o Mordecai era judeu, então essa raiva, esse ódio vem dessas raízes. Né? Sim, mas assim, o Amã só começou a prestar atenção no Mardoqueu porque ele não se inclinou. E aí que ele viu. Não, mas ele não se inclinou. Atenção, quem foi falar foram os súditos dele. Então, mas os súditos
só... Fofoqueiro, gente. Os fofoqueiros pra falar, tá vendo? Por que ele não tá... Então, os súditos só viram por causa que ele não se prostrou, entendeu? E aí ele não se prostrou, ficou muito bravo. Tem que ser esse judeuzinho aí e tal, né? E aí é que reacendeu toda essa ira aí e tal. E aí a Amã, mais do que depressa, resolve fazer uma conspiração contra os judeus. Mas tem um fato aqui que a gente acabou esquecendo de contar. A forca? Não, a forca lá na frente, Lá na frente, Sara. Não, é que o Mardoqueu, ele gostava de ficar ali perto assuntando ali o palácio do rei pra saber da Esther. Então, é a conspiração. Então, mas não é da forca. Quem fez a forca foi o Amã. Não, gente, mas... fala aí, mas Não tem é a forca. Era pra matar, mas era com uma faca, não é? Não, é porque eles foram... Eu confundo a história real com a história do filme. Não, eu não assisti o filme. Eu sei o que você tá falando, Dri. Que Mordecai, ele ficava na porta, não é? Na porta do... Isso, ele ficava aí ali descobriu que estavam contra Assuero. Então, tinha 2 eunucos, que era o Bigtan e o Teres. Eles estavam ali tentando... Como é o nome dele? Isso. Bigtan e Teres. Não era Big Tan, ele era eunuco, gente. Peraí, vamos falar certo aqui o negócio. Dois eunucos. Mas o rei fez isso comigo? Não, porque imagina, gente, olha só, ser eunuco era uma coisa Imagina a revolta deles, né? Então, e aí eles estavam lá discutindo e tal. Não, vamos matar o rei. Aí o Mordecai, ele escutou tudo. E aí ele resolveu contar, ele falou pra Rainha Esther, ele fez a Rainha Esther ficar sabendo, e aí a Esther pegou e contou pro rei. E aí o rei pegou e mandou pendurar os 2 numa forca. E aí eles morreram. E aí, o que foi feito? Foi escrito tudo isso no livro histórico do rei. Das crônicas. Isso. O rei tinha um livro que ele escrevia várias coisas, né? O rei tinha um diário, né? Tinha um diário. Tinha um blog. E ele costumava, né, presentear, né, aqueles que ajudavam ele a descobrir os seus traidores. Isso. Só que ele acabou esquecendo disso. Aí ele esqueceu, passou. Aí é que veio essa história de Amã, que Amã queria ser honrado e tal, e aí Mardoqueu não ficou de joelho pra ele, não se inclinou, e aí Amã resolveu fazer o quê? Esse carinha aí é um judeu. Então vamos fazer o quê? Vamos matar todos os judeus. Aí que Amã, muito espertinho, né? Parece que as mulheres aqui querem dinheiro. Aí o Amã chega pro rei, Assuero. Nossa, rei, como você tá bonito, que manta bonita. E não sei o que tem, fica bajulando o rei. E aí o rei pergunta o que ele quer, né? Aí ele pega e dá o anel. E detalhe, eles estavam bebendo. Tava, sempre bebendo. Aí Aí Frodo apareceu, pegou o anel dele e levou pra Mordor pra destruir, porque era uma coisa horrível isso. Um anel para todos dominar. Aí o que acontece? Tava lá o rei Assuero e o Amã, né? Conversando e tal. E aí ele resolveu matar o povo judeu. E aí ele pegou e lançou sortes, que chama Pur, pra ver em qual mês, que é o mês de Adar, que eles iam matar exterminar os judeus. E os judeus. E aí o rei pegou e tirou o anel dele, deu pro Amã e falou: pode escrever a cartinha aí e carimbar com o meu anel, que daí todo mundo vai saber que é de verdade. Não é meio pederasta essa história, gente? É muito maluca, né? E aí, gente, é muito à toa o Amã, né? É muita pederastia. A Amã não tinha o que fazer. Não, gente, não tinha o que fazer. Mas era a grana que eles queriam, né? Porque daí matava os judeus, pegava tudo que era deles e ia pra... Ele fala, né? É o capitalismo. Ele fala assim, ó, na Bíblia fala 10 mil talentos, eu tava vendo que 10 mil talentos era mais de 2 toneladas de prata. De prata? E o rei, ele tinha acabado de sair de uma guerra contra a Grécia e ele tava quebrado. Então, Amã foi muito esperto. Ele fez isso. Você vê, ele chegou de dando aproveitou o momento certo. O momento certo, porque ele falou, o rei tá quebrado, eu vou ludibriar ele com dinheiro, né? E aí o rei falou, opa, fechou. Né? Já começou dando um vinhozinho. Daí o rei falou, gostei de sua ideia, escreve a carta aí, põe meu selo e vamos matar esse povo. Tô precisando de muita prata mesmo, menina, tô quase sem joia, tô sem brilho pra passar nos meus olhos, tá um escândalo. Nossa, se eu der festa, eu vou oferecer o quê? Empadinha? Vai ter que ser copo descartável. E o rei, ele era casado com uma judia, mas ele não sabia. Que até então a Esther... Por isso, maridos, conheçam as suas mulheres. Gente, mulher realmente... Conheça seu cônjuge. Por isso que eu lembro do Titanic, que o coração da mulher é um mistério, né? Os homens não conhecem. E aí a Esther fica sabendo da conspiração, né?
Mardoqueu dá um jeitinho, porque o Mardoqueu, quando ele ficou sabendo, eu nunca entendo isso direito na Bíblia, tem várias vezes, né? Mardoqueu, ele fica sabendo, ele faz... Querem nos matar! Então, eu tava vendo aqui, por quê? Ele ficou desesperado, pano de saco e fica sentado porque em ele não cima, ficou sabendo que o rei negou a prata, que ele deu a prata pra Amã. Então, daí ele falou, nossa, agora nós estamos perdidos, porque o rei vai negar a prata, porque ele tá na pindaíba, né? Não, e não foi só a prata, né? Ainda falou assim, vou entregar o povo pra você fazer o que você tiver afim. Já devia ter rolado ali alguma coisa entre ele e a Amã, tipo, ó, tô vendo que você não tá se ajoelhando, algum súdito deve ter dado uma catucada nele, alguma coisa aconteceu. E ele ficou desesperado, falou, pronto, não tem mais jeito, é o fim. Não, e ele ainda pensa, agora eu acendeu o furor da ira do Amã por causa de mim e tal, né? Ele podia ter, eu acho que ele ficou meio mal aí na história mesmo, né? Esse pessoal quando acende o furor, né, Assuero tirou a própria rainha do trono. Então. Mulher, o que ele vai fazer comigo? E aí ele pegou e usou pano de saco e deitou em cinza, ficou lá se lamentando. A Esther ficou sabendo e falou, não, gente, pelo amor de Deus, ele não pode ficar lá usando essa roupa. Pegou e deu uma roupa boa pra ele usar, mas ele não quis usar. E aí o camareiro oficial lá do rei, que a Esther, né, era amiguinha dele, foi lá ver, né, com o Mardoqueu, porque ele tava naquele estado desolador. Daí ele contou. O Mardoqueu contou pra Atá, que é o amigo dela lá, né, o camareiro dela, e o Atá contou pra ela. Ela ficou apavorada. Não, e a cidade então, toda parece queria saber. Então, mas parece que quando ele conta, ela dá uma meio que uma esquivada, assim, né? Ela fala, faz 30 dias que eu não vejo o rei, né? Daí ele fala, você tá achando que isso também não vai morrer. Você tá achando que é só a gente que vai morrer, né? Não dá, mas daí dá uma impressão, assim, que ela dá tira um pouco o corpo fora, dá né? um perdido, né? Pois dá um perdido. Ele sabe também que eu sou judia. Não, e assim, e o Mardoqueu, ele pediu pra ela, né, pra ela falar com o rei, tenta falar com o rei aí pra ver se o rei muda de ideia e tal, né? E aí ela deve ter ficado muito agoniada. Nossa, faz 30 dias que o rei não quer nem saber de mim, não me vê, como que eu vou pedir uma coisa dessa pro rei? Aí ela pega e manda uma mensagem pro Mardoqueu, falando assim, olha, eu quero que vocês jejuem. Não, antes ele fala pra ela, pensa que você vai se dar bem, não. Tira o corpo fora, não. Ele tava nervoso, mas ele sabia que vinha, ele falou que se ela não fizesse nada, vinha livramento de outra parte pros judeus. Que a família dela iria morrer, né? Mas ele acreditava, acho que ele acreditava que o povo judeu não ia acabar. Ele sabia que eles eram especiais. Então, tipo, você não vai fazer nada, alguém vai fazer, filha. Mas você vai morrer. Olha, você legal. Tá correndo perigo. Olha como é que ele falou pra ela, assim. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no seu íntimo que por estares na casa do rei, escapará só tu entre os judeus. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha só, ele falou assim... fala na NVI também, que quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Olha, isso é interessante, né? Porque às vezes Deus coloca a gente nos lugares assim, que é pra gente fazer isso, e aí às vezes a gente acaba negligenciando o chamado de Deus, né? Eu acho que do livro inteiro, essa parte é a principal, assim. Na hora que Deus fala só, é tipo como se o livro inteiro falasse assim, ó, não preciso de ninguém, mas você tem um papel a fazer. Você pode fazer parte ou não. Verdade. Vai acontecer, você faz parte ou não. Eu vou fazer. Pode ser através de você ou não. Mas você tem que ver se você tem vai o privilégio de participar, né? A escolha é sua, né? Fica a dica no programa de mulheres! É isso aí. Olha só, a Letícia, que estreou no podcast com a gente, também tá aqui no Fica a Dica, né, Letícia? Isso aí, vou ficar famosa também. Não, e no Fica a Dica, a gente tá contando a história da Rainha Esther, e o Fica a Dica a gente vai também indicar um livro que conta a história da Rainha Esther, não é? É um podcast pra mulheres, né? Ou não, né? Se bem que a gente tá ensinando o poder
poder da sedução que as mulheres têm, não é? Fala sério. Bom, o livro que a gente vai indicar é o livro A Caminhada de uma Mulher com Deus. Isso, da Elizabeth George, que fala sobre a Esther, né? Olha só que coisa, é um programa sobre Esther e o livro fala sobre a Esther. Fala assim, a rainha Esther foi exemplo de coragem e confiança plena em Deus. Mas isso é verdade mesmo, né, Letícia? Tem muita gente que gosta da história de Esther. Já virou até novela, né? É, virou série. O filme é legal também, né? O filme é bem legal, ele é antigo, mas é bem legal de ver. E é isso, né? Como a gente tem que ter fé em Deus, apesar de a gente não ver, ele tá ali, né? Gente, olha só, o livro é interessante. Essa história, se você tá gostando da história de Esther, vai atrás. A gente sempre, sabe, Letícia, a gente sempre fala pras pessoas que estão escutando o podcast, pra não ficar só com o podcast, pra ir atrás do assunto, pra ler a Bíblia, pra ir atrás de livro. E assim, esse livro fala sobre a história de Esther. Então, clique aí no banner, clique aí no nosso link, compra, adquira o livro e conheça mais a história da Esther. Isso aí. Onde nós estávamos mesmo? No Mordecai gritando pela cidade. Isso. Gritando pela cidade. Não, nós estávamos falando da Esther. Não, da Esther, que ele falou. É porque assim... Fazia 30 dias que não via o rei. É, porque né? o Mardoqueu, ele falou essas palavras pra ela. Olha, pode ser que você esteja aí por causa disso. Eu acho que isso ficou batendo na cabeça dela, batendo. Daí, o que a Esther falou, então, pro Mardoqueu? Ela mandou uma mensagem e falou assim, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, não é pra comer e beber nada por 3 dias. Nem de dia e nem de noite. As criadas, ela também. Ela e as servas também iam ficar sem comer e sem beber. E aí depois eu vou lá na presença do rei. Se eu tiver que morrer, né, morrerei. Se eu tiver que morrer. Se perecer, pereci, né? Ela tá na minha. Então, porque assim... vou morrer de qualquer jeito, né? Eu morro tentando. Foi isso que eu pensei, que ela pensou. Porque assim, naquela época, o rei ficava lá na sala dele, todo pomposo, e se aparecesse qualquer pessoa, era morta. A pessoa só não era morta se ele estendesse o cetro dele, aí a pessoa tocava no cetro. Eu acho mas que é uma medida de segurança, né? Ah, com certeza, segurança. Aí, pois, né, aí ficou 3 dias, jejuando e tal, e aí a Esther, né, nossa, ela deve ter passado uma noite muito mal, né? Ai, meu Deus, amanhã que eu vou ver o rei. E aí ela se vestiu com trajes reais e tal. Nossa, daí ela agiu como mulher mesmo, né? E pegou melhor total, né? Nossa, ela deve ter ficado muito linda. Já era bonita. Com traje real, deve ter ficado bem bonita. bonita. Deve ter feito uma maquiagem linda, né? Perfume, toda perfumosa e tal. Só que sem fez comer... aquele jantar, né? Que ele vai pedir. Quando a gente vai pedir alguma coisa pro marido, a gente, né? Tem que fazer um jantarzinho, dar um trato, né? É. E aí ela pegou e chegou com aquele olharzinho toda bonita, né? Aí ela alcançou graça aos olhos do rei. E aí o rei pegou e estendeu o cetro e ela não foi morta. O rei, como todo homem, né, quando a mulher tá toda bonita, perfumosa, com o olharzinho, já fala, que queres, rainha? Darei tudo pra você, até metade do reino. Olha só. Homem exagerado, né? Aposto que ele não dava uma província, ele falou que dava metade do reino. Eu também acho que não dava nada. Uma cidadela. Não dava nada, tipo, te dou a lua. Ah, Sei. O homem gosta de prometer as coisas, né? Ela pegou e falou assim, olha, quero hoje que o rei venha ao banquete que eu preparei e eu quero que o Amã vai também. Daí tá, aí o rei pegou e falou, não, vai lá, gente, busca lá o Amã. Ainda apressou a mão, olha, fala pra ele não passar o gel no cabelo não, que agora não dá tempo, hein? Pois é. E o rei, eu achei que também ele tava muito curioso, né? Que toda vez ele pergunta, qual é o seu pedido? O que você quer saber? Eu acho que ele tava tão curioso pra saber, acho que é mais curiosidade dele, né? Ele toda hora ele perguntava, o que você deseja? Mas o que você quer, né? Foi o risco de perder a cabeça, né, também. Não, tudo. E aí o Amã ficou todo faceiro, né? Contou pra mulher e tal, que ia pra lá. Nossa, porque o rei e a rainha Esther vai dar um banquete e eu quero ir lá e tal. E a rainha Esther nada de falar o que ela quer, nada de falar o que ela quer. O rei ficou tão curioso, mas tão curioso pra saber o que a Esther queria, que ele simplesmente ficou com insônia. Perdão.
Olha a curiosidade dos homens, né? Será que era curiosidade? Porque fala assim, naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Não conseguia dormir. Gente, o rei não tinha nada que fazer. Não E tinha. justo na mesma noite ele perdeu o sonho? Deve ter sido de curiosidade, só pode. Daí falou, a gente traz aquele livro lá que conta a minha historinha lá que eu quero dar uma lidinha. Deixa eu Deixa eu me admirar um pouco. Eu faço bom. Não, gente, de madrugada, e o povo que tem que ler pra ele ainda, não era nem ele que ia ler. E aí ele viu lá a história, né, do Bigtan e Teres, que iam matar ele. Ele, olha só, esse cara aqui salvou minha vida, Mardoqueu. Ô, amigo, o que a gente fez com esse Mardoqueu que salvou minha vida? Nada. Nada. não fizemos nada, não. Nada. O Amã, que ia lá pro banquete da Esther. E que diz antes que ele tava todo alegrinho, né? Mas aí ele viu o Mardoqueu, já ficou todo irritado, né? Não, e olha só, ele todo alegrinho conta pra mulher dele, né, pra Zeres. Homem contar alegrinho, gente, o livro de Esther é muito irônico, né? É muito, gente. Dá muita vontade de dar Tem umas risada. ironias, assim, né? Não, e não fala Ele o nome chegando de contando Deus pra nenhum. esposa, imagine, né? Ai, o rei? Nossa, o rei a rainha me convidou pra um jantar com o rei. Só banquete. eu fui convidado, né? Especial. Não, a rainha falou exatamente o meu nome. Nossa, aí ele chega lá e o rei fala, ô Amã, o que a gente faz com um homem cuja honra o rei se agrada? Aí Amã no coração fala, esse cara sou eu. Sou eu. Gente, tá falando de mim, de quem mais o rei se honraria? Ele era muito, né? Se achava demais, né? Nossa, gente, ele Convencido, pensou, né? Todos esses anos puxando o saco do rei, agora eu vou ter vou ter o agrado. E aí, ele falou assim, olha, rei, pra ficar bem legal mesmo você dar uma honrada no cara, tem que trazer uma veste real que o rei costuma usar, um cavalo real que o rei costuma sentar, colocar uma coroa na cabeça do homem e ficar falando, é assim que se faz ao homem que o rei deseja honrar. Olha só. Cavalcando pelas ruas, né? Todas as pessoas vejam, né? Isso. Eram os príncipes que tinham que falar isso, né? Os príncipes que passavam falando. Não, nem era o povo só. O Amã já tinha preparado a forca pro Mardoqueu. Ele tava feliz aquele dia. Ele já né? tava tipo, caramba, eu vou conseguir. Sim, e fala que ele estava indo lá pra falar com o rei sobre isso. Ele estava feliz, indo pra ele foi pedir convidado pro rei. banquete. Exatamente, ele estava indo e já ia falar pro rei se ele podia já enforcar, já tava fazendo todos os preparativos. Exatamente. É verdade, porque o Mardoqueu, toda Isso vez que via o Amã, ele não se inclinava a Amã. Aí o Amã foi lá falar com a mulher dele e tal, com os parentes. Não, vamos fazer uma forca pra esse cara, vamos enforcar esse cara, uma forca bem alta, bem grandona. E ele já ia lá, ele já ia lá contar pro rei, né? Aí o rei veio com essa história. A maior ironia, que é o próprio cara que tem que ir lá pegar a roupa, pôr nele e sair com o cara na rua, né? Imagina. Lembra a história de Davi, a ironia maior é que a forca foi pra ele mesmo. Não, aí foi muito engraçado, porque daí ele catou o cavalo e foi andando e foi falando, assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Imagina a voz, ele devia estar falando assim, assim se fará. Não devia ter força, né, pra falar. Falando só pra dentro, assim. Eu acho legal o jeito que... É que a Assuero não sabia, né? Que a história de Davi, quando fala da ovelha, e aí, o que faz com um homem? Tem várias ovelhas e vai lá na rua, pega a ovelha do pasto do outro. Não, vixe, manda matar na hora. Pois é, que foi uma história parecida, só que a Assuero não sabia, né? A Assuero, de repente, nem imaginava que... Se bem que a Amã, do jeito que a Amã era, né? Ele devia estar pensando, não, a Amã vai achar que é pra ele. Então, assim, o que ele falar vai ser o máximo. É o que tem de melhor pra eu fazer. Aí o que acontece? Aí o Amã, todo vergonhoso, né, carregou o Mardoqueu cima e pra baixo falando isso. Gente, o Mardoqueu devia estar com um sorrisinho de canto de boca. Muito da hora. Bom, aí ele saiu correndo e foi pra casa dele. Contou isso pra mulher dele, né? Não, ele foi com a cabeça escondida ainda. Triste de cabeça escondida, exatamente, com o rabinho entre as pernas. Vergonhado, né? Daí chegaram os oficiais do rei pra levar ele pro jantar
da rainha. banquete, Isso. Aí ele, pelo menos uma coisa boa, né, vai acontecer na vida dele. Aí ele vai lá, né, vai pro banquete da rainha. E a rainha ainda não tinha pedido pro rei o que ela queria. E o rei tava na curiosidade. Eu não consegui entender por que ela fez isso. Por que demora 2 dias pra falar o que ela quer? Eu acho que ela tava seduzindo o rei. É isso mesmo. Jogando charme. Eu também acho. Charme feminino. Isso que é Miguel, né, gente? Olha, a próxima vez eu vou dar um banquete de 2 dias aqui em casa antes de pedir alguma coisa. E ó, dá-lhe vinho. Ela tava seduzindo. Toda gatinha lá perto dele, dando vinho. Comidinha boa daqui, comidinha boa de lá. Traz Mas o melhor sabe o que é amigo engraçado? dele. Não dá a entender que ele passou a noite com ela. Tanto é que a noite que ele perdeu o sono, alguém leu lá pra ele o livro das crônicas. Não, ele não tava com ela. Ele não tava com ela. Então, como é que pode? Jantou com ela depois de um tempão sem ver e nada. Gente, Sabe eu acho que depois que ela virou rainha, ele pegava só as concubinas. Eu acho. Eu acho que ele não era nenhum garanhão que estão falando por aí. Essa é a verdade. Porque pra ficar 30 dias sem ver a mulher que ele amava. Bom, mas você acha que ele não ficava sem fazer nada, gente? Ele tinha trocentas mulheres. Tinha o Nuco, tinha Mancebo, tinha a Mãe. Era muita gente. Não, é sério, gente. Não diz isso na Bíblia, mas faz a gente maquinar o mal. Porque como assim? Né? Que horror. Como assim? Ai, Sara, mas eles são eunuco, por favor, né? Mas eu acho o tamanho do reino dele. Você acha que ele tinha tantas preocupações que não rolava? Chegava de noite, cara, devia estar cansado. Não pode ser. Não é um reino fazer muito grande. Ele só bebia. Gente, homem não é tudo isso. Bom, enfim. O Paulinho vai cortar isso. Vai. Como assim não é tudo isso? Ou ele vai cortar isso, ou ele vai cortar outra coisa. Ele vai falar, não sou tudo isso, então você também não vai ter mais nada. Ou eu corto isso ou eu corto aquilo, né? Bom, Bora. Aí a Esther ficou lá só, né, assuntando, dando vinho, assuntando. Daí vai, minha filha, fala, conta pra mim o que você quer. Aí ela viu a hora. E o Amã, de novo, foi pego de carças curtas, né, gente? Fala sério. É o mané, né? Só dá bola fora. Ele tá lá na risadaiada, tomando vinho. A rainha Esther fala, pá, na lata. Esse teu amigo aí, ó, tá querendo matar o meu povo. Inclusive eu. Porque eu sou judia, olha só. Aí vem aquela musiquinha da Revelou, né? O segredo dela. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Ela fala, antes que a gente tivesse sido vendido, né? Tivesse sido vendido, eu não tava aqui, mas a gente vai ser morto, né? A fala dela. Não, e ela não fala assim, ela não fala que é o Amã primeiro. Ela fala, teve uma pessoinha aí que quer matar a gente. E aí o rei fala assim, quem é esse? Onde está esse cujo coração instigou assim fazer? Ela fala, o homem, o inimigo é este mau Amã. Mau Amã, né? Esse mau Amã deve ter olhado pra cara dele assim, tipo, haha, agora é minha vez. Nossa, o Amã deve ter regalado os olhos, né? Não, eu falei que ele ficou apavorado, né? Nossa, aí o rei foi lá pro jardim, colocou as 2 mãozinhas pra trás e ficou andando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E a Amã ficou lá, né? Junto com a rainha. Não era pra ele ter ficado lá. Não, a Amã deve ter falado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E ele ficou pensando, ou a Esther ou a Amã, o que eu quero agora? Aí o Amã deve ter falado, por favor, não me mate, não me mate. Deve ter agarrado nas pernas dela, ajoelhado, sei lá, né? Feito alguma coisa. Ela né? Antes você queria me matar, agora tá aí, agora eu não posso matar você, né? Não, detalhe, fala que ele caiu prostrado sobre o leito em que estava Esther. Pois é, e a Esther não falou nada. E aí o rei falou assim, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Na minha versão fala, chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença em minha própria casa? Olha isso. Eu, o maior violentador deste reino? E aí, na hora, cobrir o rosto de Amã.
Aí o rei ficou sabendo que o Amã tinha feito uma forca pra Mardoqueu. Não, foi um servo de plantão, Foi um servo, fofoqueiro. Ah, então, o rei, escute. Tem uma forca. Uma forca enorme, rei, uma coisa de louco. Você não vai acreditar, menino, negócio assim gigante. E aí o rei falou, gente, vai lá, enforca esse cara aí na própria forca dele, pronto. Aí foram lá e enforcaram ele. E aí o rei ficou calminho. Olha como é fácil acalmar o rei. Mata alguém, acabou. Pronto. Né? Só que aí que acontece? As cartas já tinham ido embora pro povo judeu ser morto. E o dia tava chegando do povo judeu ser morto. A rainha Esther ficou desesperada com isso. Eu falei, gente, o Amã, o inimigo morreu, mas as cartas foram embora. O que a gente faz? Antes disso, a Esther falou que o Mardoqueu era parente dela. Aí ele foi trazido à presença do rei, e daí o rei tirou o anel selo, né, que tinha dado pra Amã, e deu pra Mardoqueu. E daí Esther veio ele administrador. E de repente Amã morreu, tipo, desesperado, óbvio, né, que ia morrer enforcado, mas o último pensamento dele talvez fosse, eu morri, mas ele vai morrer também, porque as cartas já foram. Porque as cartas já foram. Quando o rei colocava o anel dele, quando o rei dava a palavra, filho, a palavra do rei foi dada, nada se pode revogar. É verdade, com o anel não se pode revogar. Que loucura que era, né? Você pensar que a própria pessoa que decidiu não pode não mudar de ideia. Pois porque o rei já tinha visto, né? Que chega a ser burro, né? Eu acho, assim, porque... Então, mas aí o que eles pensaram? E agora? E o problema ainda continua, né? Como que a gente vai resolver isso? Como? Faz o maior versículo que tem na Bíblia, todo mundo perde o fôlego lendo, né? Esther 8:9. A primeira carta era assim, vamos fazer do que quiser o povo, esse povo de Israel, o povo judeu, e o povo judeu, eles têm que ser submissos. Eles não podem reagir. Eles não podem reagir, a gente vai roubar eles, vamos saquear, vamos matar, vamos detonar. Isso. Essa É quase um nazismo. Isso. A segunda carta foi Mardoqueu que ordenou. Ele escreveu e tal, e era pra ir pra todo o povo, todo lugar onde Todas tinha... as províncias, Todas as províncias onde podia ter judeu. E ele escreveu em nome do rei Assuero e selou com o mesmo anel. Isso. E a diferença era que os judeus, eles podiam se defender. Isso. Era pra eles se reunirem e se dispuser a se defender. Contra o povo que, né, o povo inimigo, que tentasse ir contra eles, né? Isso. Não, e além de defender, não só defender, eles podiam, né, quando os caras chegassem, atacar mesmo, destruir, matar e aniquilar com toda a força aquele povo que queria matar eles. E além disso, eles podiam também saquear os inimigos, eles podiam ficar com as coisas dos inimigos. Isso. E aí foi isso. Aí foi engraçado, né? Com o mesmo anel, em nome do rei Assuero, uma carta dizendo a outra carta. Na verdade, não dizia. A primeira continuava valendo. Sim. Só que agora eles, tipo, meu filho, não se entrega não, luta aí. Mas de alguma forma desdisse a primeira, né? Porque se era pra você não se defender, agora era pra atacar, na verdade elas se desdisse de alguma forma, né? Não, e o mais interessante é que só pela segunda carta, os judeus já ficaram super felizes, né? E fala que para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Então eles fizeram festa, banquetes e dias de foguedo, de alegria. Foi aí que surgiu a festa do Purim. E aí chegou o grande dia da batalha, no 12º mês, que é o mês de Adar. Que aquela vez quando Amã foi falar com o rei para matar o povo judeu, ele lançou a sorte, que é o Pur. E o Pur deu que era pra ser no mês de Adar. Isso. E aí, quando chegou no mês de Adar, é que aconteceu a guerra total. Isso, e do 10º mês, mais ou menos, eu acho que é de fevereiro a março, eu tava vendo aqui. E aí, o que acontece? Veio a guerra danada. Só que os judeus, eles acabaram vencendo, né? Acho que eles ganharam no grito, né? Porque fala que todo mundo ficou com medo antes de começar a guerra, porque já tava tão diz que alguns até viraram judeus, né? Porque de tanto medo que eles ficaram, né? Então. E aí houve muita matança, muita gente morreu e tal, mas os judeus, no final, eles acabaram vencendo. E depois que eles venceram, eles ficaram muito felizes, e aí o Mardoqueu, ele instituiu a festa do Purim. O que é Purim? Por causa que o nome Pur, que foi por causa das sortes que foi lançada, e Purim, que era assim, era para todos os judeus,
desde aquele dia, até de geração em geração, lembrar desse livramento. Até de que hoje, eles né? conseguiram. Até hoje essa E comemorar, porque eles não tinham morrido, né? Porque É o imagina. livramento, né? E tem ainda, né? Até hoje. Você vê como que é interessante, né? No livro de Esther não fala o nome de Deus, mas tá muito claro o livramento dele, né? Todo o propósito, a questão de você jejuar, de você pensar, analisar bem o que vai fazer. Tudo isso é Deus que coloca no coração, né? E fora todas as coisas. Assim, a parte que, por exemplo, que Amã ia falar pro rei que ia enforcar Mardoqueu. E justo naquela noite ele teve insônia e leu a história de Mardoqueu. Aquilo, Sim, eu tenho certeza que foi provisão de Deus, sabe? Acho que de repente quem escreveu o livro, chutando completamente, quem escreveu o livro não usou o nome de Deus porque talvez não pudesse, né? Fica implícito ali o tempo todo, por exemplo. Porque esse livro é histórico mesmo. né? Alguém escreveu, e daí você tem toda uma época. Ou não conhecia também, porque eram várias regiões ali, então cada uma devia ter um deus. Porque fica claro, naquela hora que ele fala, vai vir livramento de outra parte. Talvez o cara ali no coração deles era Deus, mas quem escreveu não colocou assim, porque de repente não podia, não tinha esse conhecimento, alguma coisa assim. Porque ninguém sabe quem escreveu, né? Então não sabe o autor, né? É verdade. Bom, gente, então essa é a história da Rainha Esther. Ela é uma mulher muito bonita que conseguiu usar sua sabedoria pra dar um jeitinho ali, né? Pra dobrar o rei. E era um rei meio nervoso, né? Porque a gente já viu que ele era um rei meio temperamental. Meio temperamental. E bêbado. Crianças não bebam. Ele ficava calmo com umas coisas meio esquisitas, né?